dia para você que nos assiste pela KTV e pelo YouTube. Que bom contar com a sua presença em mais um domingo, que, aliás, é o primeiro da estação, né, professor? Chegada da primavera. Bom dia, Tonela. Chegada da primavera, estação muito linda. Um bom dia a todos. No programa de hoje, você vai ver máquinas no campo. Começa o plantio da soja no Paraná. O estado deve ter uma área total de 5.800.000 hectares semeados. Especialistas falam sobre as expectativas com relação ao cultivo da maior commodity do agro nacional. Série Saúde do Solo, você vai conhecer a terra por dentro e ver as vantagens do uso de técnicas conservacionistas. No Agrofag pelo Brasil tem plantação de melancia no Ceará, dica para combater o mato na calçada e onde comprar sementes de cenouras coloridas. Paraná desenvolve programa para proteger 30.000 nascentes em 3 anos. No Agrocast Fag, especialista fala sobre a trips, inseto que ataca a soja. Tem colheita de cebolas na Fazenda Escola e você vai ver como deve ser feita a manutenção dos cascos de um cavalo. O Agrofag já começou. A gente começa o programa falando sobre saúde animal. Quem cria cavalo sabe da importância da manutenção dos cascos. Esse cuidado serve não apenas para os animais utilizados na prática de esportes, mas também para aqueles que auxiliam no dia a dia nas fazendas. E como é feita essa manutenção? É isso que você vai ver agora. Nesta propriedade em São Salvador, distrito de Cascavel, o seu Dirceu trabalha com criação de cavalos para competições. Além de treinador, ele também representa a região em provas de laço, uma paixão que vem de família. Meu pai era tropeiro, meu avô era tropeiro. Eu cheguei a trabalhar empurrando boi no estradão lá no estado do Pará. E aí, em 87, eu voltei para o Paraná. E aí eu fiquei uns 4, 5 anos fora da lida do cavalo. Mas aí eu voltei a mexer com o cavalo. É uma paixão muito grande, isso vem de família. E para o cavalo ter um bom desempenho, alguns cuidados são fundamentais. Os principais são o casqueamento, para garantir um bom equilíbrio do animal, e a ferradura, para a proteção do casco. A importância da ferradura, do casqueamento, no geral, às vezes tem gente que não quer ferrar, tem que casquear, é para corrigir os aprumos do cavalo, para o cavalo não ficar com os cascos tortos, não pisar errado. É a mesma coisa da gente usando um calçado com salto torto. Então o ferrajamento é muito importante. Muito importante para o cavalo pisar alinhado. Se você olhar o alinhamento do cavalo, ó, é igual um carro. O cavalo mal ferrado ou sem ferrar, um cavalo torto, é igual um carro desalinhado. Se falar num carro desalinhado, muita gente vai saber o que é. É um cavalo mal ferrado, ou ferrado errado, ou casqueado errado. Ele é um carro desalinhado, é um carro com pneu murcho. Esse processo de casqueamento e ferrageamento é feito a cada 45 dias para manter a saúde animal e também o desempenho para competições e para o trabalho. Aqui na propriedade do seu Dirceu, o responsável por essa manutenção é o Aguinaldo, que acumula 25 anos de experiência na área. É que nem uma unha da gente, tem que cortar. 40 dias, 50 dias no máximo, você tem que mexer de novo. Porque prejudica o cavalo, né? O cavalo ele vai crescendo tendão, vai forçando tudo. Ele não consegue trabalhar bem com o casco grande, entendeu? Aí cresce aí 2 centímetros, 3 centímetros, cada 40, 50 dias. Pode olhar aqui, ó. Segura só um pouquinho. Olha o tamanhão que tá aqui, ó. Isso aqui vai sair tudo, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui é o excesso do casco, ó. Casquear significa limpar e aparar as partes do casco que crescem desordenadamente, trazendo melhor equilíbrio e postura ao cavalo. A presença de alterações nos cascos podem causar problemas para o animal, afetando principalmente o desempenho e a vida útil. O Sheik tem 5 anos e é um cavalo de competição que passa por esse procedimento regularmente. Vou mostrar para vocês o seguinte, do cavalo que cai a ferradura, depois de 40, 30 dias, às vezes passa. Ou cai quando a gente ferra também, cai também com 10 dias, 5 dias, ou vem no mesmo dia. Mas vou mostrar para vocês o que acontece com o cavalo. Vou mostrar ali. Ó. Vocês podem olhar aqui, ó, que a mão dele tá bem torta, olha. Olha para dentro e olha para fora. Ó, um tanque que quebrou aqui porque devido a cair da ferradura. Aí nós vamos tentar fazer o máximo, fazer esse casco vir para fora de novo, porque tá para dentro.
Aí vamos casquear ele e vou mostrar para vocês. Tem gente que casqueia primeiro, tudo, para depois você tirar o ângulo do cavalo. Eu tiro com a régua T, isso aqui chama régua T. Muita gente chega aqui e vai olhar aqui. Só que eu acho melhor na régua T. Beleza? Vou mostrar para vocês. Aí, vocês podem analisar aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. A parte que eu falei para vocês tá mais alta. Você consegue analisar aqui, ó, o alinhamento do cavalo. Você não pode pôr aqui para fora, porque daí entorta. Puxa os nervos e o casco vai entortar. Então você relaxa bem ele, põe aqui. Aí você analisa. Ele tá bem relaxado e o casco também. Aí você analisa onde você tem que tirar mais. A correção envolve a remoção cuidadosa do excesso com uma grosa, uma espécie de lixa mais resistente. Depois de corrigir o casco, o animal se mostra mais aprumado, ou seja, com postura alinhada. Após o casqueamento minucioso das 4 patas do cavalo, a etapa seguinte é a escolha precisa das ferraduras. O uso de um tamanho inadequado pode resultar em lesões. Além de escolher a ferradura ideal para cada tipo de casco, o ferrajador é responsável por todos os ajustes necessários para encaixar perfeitamente e deixar o animal confortável. Ó, você tá batendo aqui, você tá analisando o que você tem que fazer do jeito que tá o casco dele lá. Você chegar lá, praticamente tá igual o casco. Outro processo é a fixação da ferradura no casco para evitar o afrouxamento e o desprendimento. No caso desse processo, o animal não sente dor, né? Não, é igual eu falei, essa parte aqui é a parte da parede. Essa parte é a linha branca. Então, a hora que ele sai lá, ele já sai para fora pegando só a parede. Depois de fixada, o excesso do cravo deve ser removido e a ferradura apertada e travada com um alicate específico, completando os toques finais. Qual a importância de um profissional preparado, com experiência para fazer esse processo? A importância é muito grande de um profissional. O profissional tem que ser uma pessoa que tenha conhecimento na área e que saiba o que está fazendo. Porque se pegar uma pessoa que não entende, se em vez dele corrigir o teu cavalo, ele vai estragar o teu cavalo, vai deixar todo torto. É o que eu estou falando sobre a tortura, sobre o aprumo do cavalo. Aí depois a gente vai ali num potro que eu comprei que é torto. A gente está fazendo um trabalho nele para corrigir o casco dele, que é potrinho, que o cavalo se só ferra depois de 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses. Até essa parte é só correção, casqueamento. Isso eu recomendo para a fazenda, para todo mundo. Olhar os potros na mangueira, potro está torto, chama um profissional da área e faça um casqueamento, vai corrigir o aprumo do potro, o potro vai estar sadio, porque se o potro for torto, um cara que, se ele tem para comércio, não vai comprar, e se ele tem para trabalhar, o bicho vai sentir dor. Então, o correto é corrigir o potrinho quando tá novinho, já ir corrigindo. Depois de velho, não endireita mais. Mas quando é novo, endireita. Corrige ali o defeito, sabe? Às vezes é genético, às vezes é mau manejo, sabe? Então, tem vários fatores aí que o animal pode ser. Então, como a gente viu aí, é fundamental esse cuidado com os animais, né? E, professor Celso, chegou o momento da gente conversar com os nossos amigos agricultores do Agrofag pelo Brasil. Agora nós vamos até Guaraciaba do Norte, que fica no Ceará, quase na divisa com o Piauí. É lá que mora a Riverlândia Araújo, produtora rural que sempre acompanha o nosso programa. Ela enviou um vídeo mostrando o cultivo de melancias e maracujás. Professor Celso, ela colhe 5.000 melancias. Um bom aproveitamento de área, né? Melancia com maracujá. Isso mesmo. Vamos dar uma olhada no vídeo então da Riverlândia? Olá para toda a equipe da Agrofag, meu nome é Riverlândia, sou de uma cidade chamada Guaraciaba do Norte. Estou aqui para mostrar a nossa plantação de melancias. A gente já está finalizando, né? Isso aqui já são pequenas, mas deu maior. E a gente já está no finalzinho dela, né? Da produção. O cultivo de melancia não é tão complicado de se fazer, né? A gente faz assim, não é como o maracujá e nem como a tomate, pimentão, que vai para a estufa. A gente semeia a semente diretamente, né, na propriedade
E aí vai fazendo a cultivação dessa semente, até ela chegar nessa consistência, né? Dando fruto, né? Como vocês podem ver, dando fruto de melancia. Tem mais melancia. Um pé dá muita melancia, né? Dentro do maracujá, a gente faz a plantação da melancia, né? Aqui temos o maracujá também, né? O maracujá bem desenvolvido, né? Como você pode ver. A gente faz a cultivação dele. O maracujá é diferente, porque a gente manda samear numa estufa. Aí o dono da estufa vem, traz os pés, né? Os pezinhos pequenininhos assim, mais ou menos nessa consistência. E ele cresce, né? Fica dessa forma e vai dando. A melancia, a gente já vai colhendo ela de umas 2.000 melancias já. Então, por semana a gente colhe dele, do maracujá, né? Como você pode ver, 250 caixas de maracujá. Toda semana a gente colhe ele. E é isso. Aqui em Guaraciaba sou conhecida como a mulher do agro, né? E é isso aí. Que querida Riverlândia, né? Obrigada por compartilhar com a gente o seu trabalho aí no Ceará. Parabéns. E agora nós vamos responder a uma pergunta que veio lá de Taubaté, em São Paulo. A Fátima Santos nos enviou uma mensagem pelo TikTok. Olha só o que diz a Fátima, então. Amei essa página, nos traz muito aprendizado. E, por favor, me digam como conseguir as sementes das cenouras coloridas. Obrigada. A Fátima está se referindo a essa reportagem que nós fizemos sobre a produção de cenouras coloridas aqui em Cascavel. A matéria completa está disponível no nosso canal no YouTube e você pode ter acesso a ela por meio desse QR Code que está na tela. Então, Fátima, nós conversamos com o Luiz Kimura, o produtor que cultiva essas cenouras. Ele disse o seguinte: as variedades que ele usa são importadas e com o fornecedor é preciso fazer um pedido mínimo. Ele, por exemplo, compra sementes para um ano inteiro. A dica que o Luiz deixa, Fátima, é que você entre em contato com a empresa Isla Sementes, que é de Porto Alegre, capital gaúcha. É só acessar o site nesse endereço ou QR Code que está na tela. Tem disponível para venda envelopinhos de sementes da cor amarela e roxa. Essas são nacionais, desenvolvidas lá no Rio Grande do Sul. E, Fátima, a gente orienta também que você procure um técnico ou um agrônomo para acompanhar esse cultivo que pretende fazer. E agora tem outra pergunta do Carlo Matsumoto, que é daqui de Cascavel mesmo. Vamos dar uma olhada então na pergunta do Carlo? Olha só o que ele diz. Boa tarde, por favor, como eu consigo acabar com a grama amendoim forrageiro? Eu plantei num canteiro na calçada na frente de casa, só que ela se alastrou no paver. Eu já utilizei água salgada e glifosato e nada de acabar. E olha só, o Carlos também mandou uma foto da frente da casa dele, como a gente pode ver aí, né, professor Celso? E essa questão, como é na área urbana, o uso de herbicidas tem algumas restrições, né? Correto. O uso de produtos químicos na zona urbana é meio complicado, né? Melhor é consultar um agrônomo ou alguém especialista em paisagismo que possa responder isso daí, né? Sim, com certeza. E também, então, quem traz essa orientação sobre o que deve ser feito é o Américo Onaca, fiscal de defesa agropecuária da ADAPAR. Olá, essa planta que a gente vê na foto é conhecida como grama amendoim ou amendoim forrageiro. Ela tem uma certa dificuldade de controle na área urbana, devido a ter problema de não poder utilizar agrotóxicos e herbicidas em área urbana pela proibição da Anvisa. Por não poder garantir, né, que pessoas e animais sejam assim, contaminados por resíduos desse produto. Então, eu recomendo utilizar um produto de uso domiciliar que tenha o princípio ativo glifosato. Parece que o Carlos já utilizou um produto com esse princípio ativo, mas é o que melhor controlaria essa planta. Daí, utilizar a dose cheia, né, a maior dose preconizada na bula do produto. Esses produtos podem ser adquiridos em qualquer loja agropecuária. E como que faz essa aplicação? Às vezes ele aplicou com a planta estressada, então eu recomendo que faça uma rega no dia anterior, né, uma boa rega, e daí faça a aplicação no outro dia. Antes de aplicar, é sempre bom utilizar equipamentos de proteção individual, pelo menos luva, óculos,
e bota, né? Não deixar transitar animais e pessoas pelo menos por um dia depois da aplicação. E também, provavelmente, né? Porque essa planta deixa sementes enterradas e mesmo depois que essas plantas morrerem, essas sementes vão germinar depois. Então ele vai ter que fazer novas reaplicações até que faça o controle completo delas, né? Seria isso. Muito bem, obrigada, Américo. E, Carlos, a gente espera que essas dicas possam te ajudar. A cebola e o alho estão entre as hortaliças mais consumidas no Brasil e no mundo. E na Fazenda Escola teve colheita essa semana. Entre os diversos cultivos, o alho e a cebola têm um lugar especial na mesa dos brasileiros. Neste ano de 2023, a produção desses dois vegetais essenciais está em destaque, com desafios e perspectivas que merecem a nossa atenção. O alho é um ingrediente-chave na culinária global e o Brasil é um dos principais produtores do mundo. Tradicionalmente, a produção de alho está concentrada nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina. Mas o Paraná e o Rio Grande do Sul também têm desempenhado um papel crescente na produção. De acordo com dados do IBGE, no ano passado, o Brasil produziu aproximadamente 180 mil toneladas de alho. Esse número representa um aumento notável em relação aos anos anteriores, impulsionado pelo aumento da demanda interna e pelas exportações para mercados estrangeiros. A cebola é outro vegetal amplamente consumido no Brasil, seja cru, cozido ou em forma de temperos. No país, regiões como Santa Catarina, São Paulo e Goiás lideram a produção. Em 2022, a produção de cebola no Brasil atingiu aproximadamente 1.400.000 toneladas, de acordo com dados do IBGE. A cebola é um cultivo versátil, pois pode ser armazenada por longos períodos e o que permite atender a demanda ao longo do ano. Aqui na Fazenda Escola realizamos o plantio das cebolas em abril e essa semana iniciamos a colheita. Agora, o próximo passo é deixar elas secarem nas estufas. Já o alho foi plantado no final de maio. Ele ainda está em processo de desenvolvimento e será colhido no final de outubro. Não deixem de acompanhar o @agrofag nas redes sociais. Nos vemos na semana que vem e até lá! E a Isa continua aqui com a gente agora, participando de um episódio do Agrocast FAG. Essa semana nós gravamos com o Maurício Pazini, que é engenheiro agrônomo especialista em manejo de pragas. Olha só, a entrevista está disponível no nosso canal no YouTube e você pode assistir ela completa. O conteúdo está bastante interessante, né, professor? Assisti, muito interessante, muita informação, informações completas. Aconselho a todo mundo a assistirem. Isso mesmo. E nós separamos um trecho para mostrar agora que é sobre a trips, um inseto que ataca a soja e pode trazer grandes prejuízos para as lavouras. Dá uma olhada. Uma das preocupações, a gente já tinha acompanhado na safra 22-23, que era em relação à trips. É uma praga que antes não tinha tanto peso quanto ela tem agora, Maurício. É uma coisa que a gente está percebendo, é a incidência da trips e também que o produtor tem que estar atento a esse manejo, né? Como que a gente pode avaliar esse cenário da trips aqui também na nossa região do oeste do Paraná? O que a gente tem visualizado? Um aumento muito grande, seja na cultura da soja, seja na cultura do milho. Por exemplo, a semana passada eu tive a oportunidade em algumas áreas em céu azul, algumas áreas em medianeira. Na semana retrasada, eu tive a oportunidade daquele trecho entre Londrina até Cascavel, passar em várias lavouras, né? Mas ali milhos voluntários e visualizar a presença em milho muito massivo e também no soja. O que a gente tem que ter em mente, pessoal? A trips, para cada saco de soja que você investir no manejo dela, o ROI, o retorno sobre investimento, é 2,5 a 5 sacas de liquidez, tá bem? Então, essa é a proporção que a gente tem, e só para destacar o quanto que ela pode gerar de impacto econômico. Por quê? São insetos pequenos, Franquiniella está mais em meristemas, Caliotrips está mais na face inferior das folhas, e imagina que todo dia elas estão tirando um pouco do potencial produtivo e estão fazendo abertura de portas para patógenos. Franquiniella pode estar transmitindo algum agente patogênico para a cultura da soja. Então, você tem aqui insetos que são crônicos, insetos que tiram potencial produtivo e em algumas situações passa de 30% desse potencial. Então, o que a gente tem que destacar para vocês em relação à trips?
Hoje, se você está no início do desenvolvimento e você encontrar em soja uma trips por folíolo, ou seja, uma planta que tenha 2 trifólios, 6 trips, a gente hoje já sugere a tomada de decisão para esse inseto, devido ao grande impacto que ele tem. E aí o detalhe, se forem fazer manejo para trips, evitem aplicar com orvalho, tá? Tentem aplicar sempre em condições sem presença de orvalho. A mais interessante, tardinha para a noite, deixa passar a inversão térmica, entra com a aplicação para ela. Tentem fazer uma boa deposição, buscando aí pontas, pode ser, seja uma 3D, pode ser uma leque duplo, até uma cone vazio, mas que tenha uma boa deposição de produtos, né? Isso para ela passa a ser fundamental. E no milho, 5 trips por cartucho, a gente já está sugerindo a tomada de decisão. E hoje a gente tem encontrado algumas áreas com mais de 30 trips por cartucho. Então, a gente pede para vocês, fiquem atentos, insetos crônicos que todo dia estão levando potencial produtivo e voltando. Imagine vocês, um inseto que a cada 15 dias faz uma geração. Cada 15 dias, sem novos indivíduos, aumenta muito a densidade populacional. E voltando, num cenário, vamos pegar o cenário beira-lago ali, um cenário que, dos dois lados, seja o lado do Paraguai, seja o lado do Brasil, certo, as populações elas têm sido cada vez maiores. E isso tem se expandido para o entorno de Cascavel, tem se expandido, enfim, para toda essa região tão importante na produtividade regional. Dicas importantes sobre a trips aí, então, né? Pessoal que está em casa, já anotou tudo isso aí? Importante. Lembrando que você pode assistir esse episódio completo no nosso canal no YouTube, é o Agrocast FAG, e também no Spotify. O governo do estado do Paraná, através do IDR e da Secretaria de Agricultura, está desenvolvendo um programa de proteção de nascentes. A ideia é auxiliar produtores rurais a recuperar e preservar as fontes naturais de água. Neste evento, realizado em Cascavel na quinta-feira, data escolhida por ser o Dia da Árvore, foi realizado o lançamento simbólico do programa de recuperação de nascentes. O objetivo é preservar 30 mil minas d'água até o ano de 2026. O projeto também vai contribuir com produtores rurais que terão água para consumo e irrigação. O IDR tem um trabalho que vem de longa data, eu diria, vem de algumas décadas fazendo esse trabalho. Salientamos também que a proteção de nascentes dentro desse contexto é apenas uma das grandes ações que a gente faz dentro da recuperação e proteção de recursos naturais. Tem a questão do manejo e conservação de solos, por exemplo, que se você proteger bem o solo, automaticamente você está protegendo também a água, né? Fazendo produção de água e garantindo a água armazenada no solo, inclusive para enfrentar veranicos e assim por diante. Veja como fechou o mercado agrícola dessa semana com os valores dos grãos. A saca da soja em Cascavel, R$ 128,00. A saca do milho, R$ 42,50 e a saca do trigo, R$ 50,00. No próximo bloco, começa o plantio da soja no Paraná. A área dessa safra deve chegar a 5.800.000 hectares. Vamos mostrar como está a expectativa dos produtores da região oeste. E no estúdio, especialistas falam sobre o início do plantio. É já já. Nossa força cresce a cada dia. Somos o futuro e suas infinitas oportunidades. Somos saúde, ciência, carinho e amor. Mensagem, emoção e caráter. Somos agro, meio ambiente e inovação. Empreendedores. Somos a capacidade das máquinas e o coração batendo. Somos estrutura e nota máxima. Educação, trabalho e conquistas. Ambiciosos. Somos dedicados e sonhadores. Somos o Centro Universitário FAG. Vestibular 21 de outubro. Cascavel e Toledo. Inscrições pelo site fag.edu.br/vestibular. Juntos realizamos.
City Farm FAG, terceira edição. Agronomia e veterinária, impulsionando o agronegócio brasileiro. Acadêmicos, professores, empresas e produtores congregando conhecimento técnico e científico à realidade do mercado. Nos dias 24 e 25 de novembro, o Centro FAG receberá as maiores marcas do agro nacional em um verdadeiro show de inovação e tecnologia. Estrutura para alimentação e atrações para toda a família. Venha participar. City Farm FAG. Evoluir e transformar. Nosso agro realiza. Estamos de volta. O plantio da soja no Paraná foi autorizado a partir do dia 11 de setembro, há praticamente 2 semanas. Apesar do pouco espaço de tempo, a estimativa do DERAL é de que 6% da área total do estado já foram semeados. A expectativa dos produtores aqui da região oeste é boa, apesar da preocupação com os custos de produção e o clima. Nesta propriedade de 650 hectares, em Santa Teresa do Oeste, o plantio da soja já começou. O Ricardo escolheu por uma variedade de ciclo intermediário. Segundo ele, é uma estratégia que visa aproveitar ao máximo a janela de plantio. A variedade que a gente está plantando aqui hoje, ela é um ciclo intermediário, ela é classificada no grupo de maturação de 5.7, né, que se enquadra bem nessa época de start do plantio, né, e para quem almeja fazer uma boa safrinha. Então, é um ciclo que vai entregar um potencial bom dentro dessa época, né, e também você vai conseguir aproveitar bem a janela do plantio da safrinha. No entanto, uma das preocupações é com o alto custo de produção e a queda no preço. Mesmo assim, ele mantém a esperança de que o mercado se recupere. O custo de produção hoje ele é alto, né, porque o valor da saca da soja hoje está muito baixo, né, então foram comprados os insumos lá no começo do ano com a soja com um valor mais elevado, né, com um valor de mercado melhor, e hoje ele se encontra bem mais baixo. Então isso prejudica, né, a questão financeira, né, mas a gente está plantando, né, acreditando que o preço vai melhorar e que teremos uma produção boa. Sobre doenças e pragas, o Ricardo acredita que será um ano mais complicado em comparação com os anteriores, já que o clima pode aumentar a infestação de insetos. A gente tem, a expectativa que seja um ano talvez um pouco mais complicado do que os anteriores, por conta que a gente não teve um inverno rigoroso esse ano. O que compensou na questão do safrinha, né, que o pessoal conseguiu produzir milho, né, porque não teve geadas, então, mas consequentemente sobrou vai ter muito inseto. A gente acredita nisso, né, que talvez vai adiantar às vezes o pico, né, da infestação de insetos. Já nesta propriedade de 1.500 hectares, em Cascavel, a situação é diferente. O seu Alceu Magrin enfrenta um solo seco, o que dificulta o início do plantio e prejudica o desenvolvimento da cultura. A expectativa do produtor é de que a chuva venha nos próximos dias, permitindo que ele comece a semeadura. Nós já estabelecemos esse traçado e vamos segurar, sim, sem dúvida nenhuma, só vamos fazer o plantio após a próxima chuva. Eu acredito que não esteja longe. E uma preocupação muito grande que nós temos é o seguinte, é o clima, que essa semana que vem, nós vamos conviver aqui na nossa região, mais a região norte de Cascavel, com um clima de 38, 39 graus. Então nós temos um pouquinho de medo. Temos um pouquinho de medo, porque se nós soltarmos a semente no chão, ela começar a germinar, nós podemos ter algum problemazinho até de queda de standard. Isso que nós não queremos. Por isso vamos aguardar sim a chuva para iniciar o nosso plantio. Se a chuva chegar, o plantio vai ser rápido, já que o produtor investiu pesado em maquinários. Como nós temos 5 plantadeiras de 13 linhas e uma plantadeira de 11, nós acreditamos não, temos certeza, né? Em termos de trabalho, com 100 horas de trabalho, nós terminamos o nosso plantio, 100 horas de trabalho. A gente considera normalmente o seguinte, um dia, 10 horas de serviço, né? E então, com 10 dias,
100 horas, nós acabamos todo o nosso plantio sem problema nenhum. Por isso que não estamos preocupados, porque nós estamos com uma estrutura muito bem montada para as coisas acontecerem. De acordo com os dados do último boletim divulgado pelo Departamento de Economia Rural do Estado, o plantio da safra de soja no Paraná chegou a 6% da área de 5.800.000 hectares. A gente estima aí dentro da primeira até o dia 10 de outubro, a gente gostaria de estar finalizando ou já ter finalizado, né? Porque a gente planta uns cultivares de ciclo agora intermediário e depois uns de ciclo mais curto lá na frente. Então a gente tem uma janela agora praticamente sem plantio, né? Então a gente aguarda justamente o momento melhor onde ela vai conseguir expressar melhor o potencial produtivo. Essa safra agora nós vamos ter uma situação bem mais confortável do que o ano passado. O ano passado nós tivemos um custo elevadíssimo, tal, né? E que diminuiu muito nossa rentabilidade, né? Ao ponto de até prejudicar a nossa região toda aí em termos de aquisição de maquinário, poder de compra, poder de investimento e tal. Mas nós temos números na mão já. Nós estamos com um custo de 89 sacos a R$ 125, projetado para o dia 5/4 do ano que vem, né? E estamos esperando colher, em média, 1,63 por alqueire. Claro que vamos colher muito mais, mas 1,63 por alqueire, nós vamos ter uma rentabilidade de 80%. 80%, se todo ano nós ganhássemos 80% na estrutura que nós temos, no tamanho da área que nós temos, nós não perdemos o poder de compra e muito menos de investimento. E aqui no estúdio a gente continua falando sobre esse assunto, o plantio da soja aqui na nossa região. E para isso a gente recebe a Ricieli Heloísa, extensionista do IDR Paraná. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pela oportunidade de estar aqui novamente falando com vocês. Mais uma vez aqui com a gente, né, Ricieli? E também Guilherme Busnello, que é engenheiro agrônomo da Copavel. Seja bem-vindo, Guilherme. Bom dia, muito obrigado, é um prazer estar aqui. Muito bem. Como a gente acompanhou então na reportagem, o Paraná já tem um avanço aí de 6% no plantio da soja e a gente pode perceber que esse planejamento foi feito há bastante tempo antes, né? Esse planejamento pré-plantio também foi muito essencial para fazer dar certo, né? Para que esse avanço do plantio pudesse aí acontecer de uma forma legal, né, Ricieli? Sim, os produtores vêm se preparando, né, desde o começo do ano, né? Quando eles começam a fazer a compra, né, dos insumos, já preocupado com preço, custo de produção. Então, é um planejamento bem antecipado. E como a gente acompanhou também, alguns fatores foram levados em consideração, principalmente a questão do custo de produção, né, Guilherme? Para a gente entrar nesse assunto, como é que o produtor se planejou nesse meio tempo? Os custos de produção mudaram da safra passada para essa safra? Sim, Daniela, a gente percebeu uma mudança em questão principalmente da variabilidade do preço da saca da soja, né, que no começo do ano estava em torno de 160, 170 reais, né, tinha contratos a 160 reais, e hoje a gente está com um preço médio de 120 reais, 122 reais. Então, se a gente fizer o custo em sacas por hectare, né, tem essa variação no custo do produtor. Os insumos eles tiveram uma redução, né, do começo do ano para cá, mas o soja acabou variando mais, então acabou impactando negativamente no custo de produção, né? Ficou um pouco mais elevado. Hoje, Guilherme, com essa temperatura, previsão de temperatura aí, o que você acha que isso pode afetar a produção? Porque isso vai afetar diretamente o custo de rentabilidade, né? Então as previsões aí estamos com previsões de altas temperaturas. O que você percebe nisso aí? Bom, realmente a gente tem a previsão de uma massa de ar quente, né, com altas temperaturas nessa semana e na próxima, né? E a gente tem que ter alguns cuidados aí, principalmente na semeadura que está acontecendo agora por esses dias, né? Então a gente tem que ter cuidado aí, essas plantas vão pegar altas temperaturas na emergência, né? Isso pode causar alguns danos, como mortalidade de plantas, né, escaldaduras, estrangulamento de hipocótilos, né? Então a gente tem um pouquinho de apreensão a respeito disso, porque
pode sim ocasionar algumas situações adversas. Em solos mais bem estruturados, onde o produtor trabalha com um plantio direto mais bem estruturado, com plantas de cobertura, com palhada, né, a gente tende a atenuar a temperatura do solo. Então, isso são práticas que ajudam a mitigar esses efeitos das altas temperaturas. Uma coisa eu vou perguntar para a Ricieli, né? Esse pessoal que está plantando mais cedo, ele está plantando visando a safrinha, provavelmente? Porque o grosso do plantio é mais outubro, né? Final de outubro, né? Sim, provavelmente mais ali até meados de outubro, né? O pessoal que planta agora, ele está visando sim a safrinha. E o pessoal que planta agora, ele planta justamente porque utiliza ciclos, né, mais longos, né? Cultivares com ciclo mais longo. E aí ele tem que plantar agora por questão ali de fotoperíodo, né? Que é a incidência ali de radiação na planta, que vai determinar a época do florescimento. E quando o produtor planta mais tarde, um pouco, ele pega ciclos, cultivares com ciclos mais curtos, né? Eu vou aproveitar então que a gente entrou nessa situação da espera por um volume de chuvas um pouquinho aí significativo, como foi o caso do seu Magrin, a gente acompanhou, e a escolha dele por esperar que esse solo esteja com uma umidade melhor, é também mais favorável para o desenvolvimento nessa fase inicial da cultura, Ricieli? Sim. A gente indica, né, sempre que o solo ele esteja na condição friável, né, que seria a condição do solo não estar muito úmido e nem muito seco, né? O produtor pode até estar fazendo esse teste no solo, né, pegando um pouco de solo, e se ele observar que esse solo se molda, né, a hora que ele aperta assim um pouquinho, né, de pressão, e a hora que ele abre esse solo, ele volta a esborroar, né, ele volta na sua condição original, é o momento ideal para você estar entrando com uma operação no solo. Então, o solo ele deve estar aí com 50% a 85% da sua capacidade de armazenamento de água para poder estar fazendo o plantio. Por isso que o produtor está esperando ali dar os 40 milímetros para poder dar o início do plantio. Eu acho que uma parte legal para a gente destacar também é que o seu Magrin falou da palhada do trigo, né? Que ela exige um pouco mais dessa umidade do que a resteva do milho, como ele indica, né? Isso realmente acontece. Sim, a palhada do trigo, ela retém mais, né, a umidade, e também por questões de plantabilidade, né? Você tem um pouquinho mais de dificuldade ali no corte da palhada. Para entrar com o maquinário. Isso, para entrar com o maquinário. Então, a umidade, essa umidade ideal do solo, né, ela favorece a questão da plantabilidade mesmo. Eu queria voltar um pouquinho no custo, Guilherme. Você que está no campo, o custo em relação ao ano passado para esse ano, o agricultor se precaveu, ele comprou adubo, inseticidas, agrotóxicos no tempo certo, porque o nosso amigo ali falou dos custos, né? Deu uma rentabilidade excelente, né? Queria ver a comparação, se você tem alguma coisa nesse sentido aí. Sim, Celso. A gente percebeu que os produtores que compraram no começo do ano, janeiro, fevereiro, e que travaram seu custo de produção em sacas de soja, tiveram uma relação de troca um pouco melhor. Se nós fizermos a conta, pegarmos o custo dos insumos no começo do ano e travando um contrato, por exemplo, a 165, que era o que tinha na época, nós tivemos aí custos de produção em torno de 40, 45 sacas por alqueire, né? Hoje essa relação ela fica um pouquinho mais alta porque o soja diminuiu muito de preço. Então esses mesmos insumos, mesmo com a baixa dos fertilizantes que ocorreu ao longo desse ano, a gente percebe que a relação de troca ficou um pouquinho mais alta agora. Então quem comprou um pouco mais tarde e não aproveitou esses contratos do começo do ano, infelizmente vai pagar um pouquinho mais caro, vai ter um custo de produção um pouquinho mais alto em virtude dessa variabilidade no preço da soja. Mas ainda vai ter, pelo que a gente percebe, vai ter uma rentabilidade boa ainda, né? Embora não vai ser tão excelente como o ano retrasado, né? Sim, a balança ela permanece equilibrada. Embora os custos de produção estejam elevados, a soja está com um preço relativamente interessante. Então, se nós colocarmos na ponta do lápis, como o seu Magrin bem mencionou, né, uma rentabilidade aí esperada de 80%, né? Então, a balança ela está equilibrada para o produtor. Teve essa variabilidade nos custos,
mas a balança ela está equilibrada sim, tá interessante. Uhum. Vou relembrar também um pouquinho do que foi exibido na reportagem. O Ricardo destacou a questão da preocupação também com as pragas e doenças nesse início da cultura, né, do desenvolvimento da cultura. O Deral, no último levantamento, trouxe então que as lavouras 97% estão em fase de germinação e 3% de desenvolvimento vegetativo. Ricieli, quais são as principais preocupações que o produtor precisa se atentar, dependendo do clima também, né, para pragas e doenças agora no desenvolvimento da soja? No inicial, o clima ele vai interferir bastante no desenvolvimento, na incidência, né, de pragas nesse início ali na fase vegetativa. Então, sempre desde do momento da emergência, o produtor deve estar monitorando a sua lavoura, né, para estar observando essa incidência de pragas. Mas vai depender bastante, porque em épocas chuvosas a gente não tem tanta incidência de pragas no início, né, ali nesse período vegetativo. E em tempos secos, a gente observa maior incidência de pragas. A gente pode trazer alguns exemplos delas aqui para o produtor já observar no campo? Nós temos no inicial o problema com as lagartas, né? As lagartas que cortam, né, as plântulas recém-emergidas. Né? Em áreas que tem bastante palhada, elas ficam escondidas ali na palhada. Então tem que tomar cuidado, né? Porque elas vão acabar reduzindo o stand né, das plantas. Mas elas comumente aparecem com baixa pluviosidade, né? Baixa chuva. Então, em períodos mais secos, a incidência dela é maior. Eu queria só, para a gente finalizar a nossa entrevista, falar aqui a Ricieli representando o IDR Paraná, você representando a cooperativa aqui da nossa região, que o foco é produtividade e manejo, né, das lavouras. O projeto do IDR Paraná, de manejo integrado de pragas e manejo integrado de doenças, é algo muito bacana, né, Ricieli? Eu queria que você falasse um pouquinho também. Sim, o programa a gente já vem há alguns anos, né, realizando com os produtores. Ele é sempre respaldado na pesquisa, né? Então, todos esses níveis de ação que a gente recomenda para as entradas, né, de controle de insetos, são da Embrapa, né, Embrapa Soja, que passa para nós, e nós trabalhamos isso com os produtores, né, porque é uma medida de você estar controlando as pragas no momento certo, sem fazer aplicações, né, desnecessárias. Né, e com isso a gente está protegendo o produtor, a família, né, quem está em contato direto ali com os agroquímicos, e também está proporcionando um grão mais limpo, né, um grão menos carregado. E Guilherme, a expectativa então continua boa, né? Eu queria que você deixasse um recado para os produtores que estão aí iniciando e esse planejamento do plantio da soja. Bom, a expectativa sim, ela é muito boa para essa safra, né? A gente tem uma expectativa de termos um verão um pouco mais chuvoso, né? Então isso facilita, favorece o desenvolvimento da cultura e carrega consigo boas perspectivas, né, de colheita. O recado que eu deixo para os produtores é que tomem bastante cuidado nesse procedimento inicial aí da instalação da cultura, né, com o plantio. É uma das operações, se não a mais importante, né, de todo o ciclo, né, que um plantio bem feito ele vai favorecer, vai proporcionar um estande de plantas adequados e uma boa instalação da cultura na sua área, né? Então, um plantio bem feito com as boas práticas de manejo empregadas vai proporcionar uma melhor implantação da sua lavoura. Muito bem, de olho nos maquinários também, né? Nas operações dos maquinários. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada, até uma próxima então. Obrigado, foi um prazer. Muito bem. Vamos conferir agora como ficam as condições do tempo para os próximos dias aqui na nossa região. A primavera começou ontem e as condições do tempo acompanham a alta nas temperaturas trazidas com uma massa de ar quente durante a última semana. E os efeitos dessas altas temperaturas continuam sobre o estado, com diversas cidades registrando temperaturas próximas aos 40 graus. Cascavel é uma delas. Hoje a máxima prevista é de 39 e amanhã 40. Altas temperaturas nesse início de semana. Ao longo dos dias, a sensação vai ficando mais agradável.
Oscilação entre 22 a 36 graus na terça. E na quarta-feira, com a indicação de pancadas rápidas de chuva que fazem cair as temperaturas. Elas devem ficar entre 15 a 21 graus. Já em Guaraniaçu, hoje tempo firme, com mínima de 22 e máxima de 39 graus. Na segunda, o sol brilha forte e podemos ver as altas temperaturas previstas também, 41 graus de máxima. Terça, o tempo segue firme e na quarta-feira tem precipitação que deve acontecer de forma pontual também. Ainda assim, o tempo já deve ficar mais fresco, mínima de 15 e máxima que não ultrapassa os 21 graus. Já na região de Maripá, é onde a gente vê no mapa as maiores temperaturas. Hoje os termômetros variam entre 25 a 41 graus. Amanhã, 27 a 43 e na terça-feira, 25 a 40 graus. Na quarta-feira, a concentração de nuvens se intensifica e a sensação térmica fica mais amena, entre 17 a 24 graus. Na quinta, o tempo fecha e tem chuva esperada para a cidade. Depois do intervalo, tem a terceira reportagem da série sobre saúde do solo. É daqui a pouco. City Farm Fag, terceira edição. Agronomia e veterinária, impulsionando o agronegócio brasileiro. Acadêmicos, professores, empresas e produtores congregando conhecimento técnico e científico à realidade do mercado. Nos dias 24 e 25 de novembro, o Centro Fag receberá as maiores marcas do agro nacional em um verdadeiro show de inovação e tecnologia. Estrutura para alimentação e atrações para toda a família. Venha participar. City Farm Fag. Evoluir e transformar. Nosso agro realiza. Arroba do boi gordo em Cascavel, R$ 200. O quilo do suíno, R$ 6,20 e o quilo do frango, R$ 4,11. Professor Celso, nos seus comentários, o senhor sempre costuma dizer que o solo é vida, né? É vida, é tudo, né, Antoniano? Solo sem vida, sem produção, né? É isso mesmo. E agora a gente vai ver a terra de um jeito que poucas vezes a gente tem a oportunidade de observar, que é além da camada superficial. Nessa terceira reportagem da série Saúde do Solo, o engenheiro agrônomo Ismael Lopes mostra como a terra se comporta de acordo com as diferentes técnicas de manejo que são utilizadas. Acompanhe. Nesse terceiro episódio da série Saúde do Solo, nós vamos entender a relação da saúde física com a saúde química e como essa importância de uma boa infiltração da água pode contribuir com o transporte de nutrientes para o solo e fazer parte de um manejo aprimorado, né? Seja bem-vindo de novo, professor Ismael. Olá, tudo bem? Veja bem, nós vamos tentar explicar aqui o que acontece num manejo padrão, que é o que nós temos hoje, né, na maioria das propriedades, comparado com uma alternativa que seria um manejo aprimorado. Esse manejo aprimorado aumentando a infiltração de água no solo, diminuindo as perdas por escoamento superficial e permitindo que o fertilizante jogado na superfície ou na linha de semeadura, no sulco, possa descer nesse perfil do solo, corrigindo esse perfil do solo quimicamente. Muito bem. Então, na prática, a gente tem aqui uma trincheira, onde você pode mostrar melhor para quem está nos acompanhando como que acontece esse manejo aqui, né? Lembrando da monocultura, sempre no sistema soja no verão e milho no inverno. É assim que acontece geralmente para esse solo ficar mais compactado. Isso. Na maioria das propriedades, acima de 90% das propriedades na nossa região, elas são pautadas praticamente, né? Agora entra na primavera, verão, com a semeadura da soja. E aí depois na colheita da soja entra com o milho safrinha. Esse sistema, ele é um sistema comprometido na adição de biomassa, né? Essa biomassa eu estou falando tanto da palhada quanto de raiz no meu sistema. Aliado a um tráfego também grande de máquinas pesadas e com umidade alta, isso acaba criando camadas adensadas. Essa camada adensada está concentrada praticamente nos 20 centímetros de profundidade. Eu gostaria de mostrar para vocês agora na trincheira. O objetivo aqui é a gente mostrar o perfil do solo, né? Aqui mais de 20 centímetros de perfil, mas o que está acontecendo nesse nosso manejo padrão? O nosso manejo padrão,
soja e milho, esse binômio, a adição de fitomassa, tanto de parte aérea quanto de raiz, ela é muito baixa para estruturar o nosso solo. Então o que acontece? Eu acabo criando uma camada, depois dos 20 centímetros, a gente pode ver que eu crio uma camada mais adensada desse meu solo, né? Essa camada, ela impede, vejam bem, a principal queixa do produtor é que não desce nutrientes no perfil, né? Ele aplica o calcário para fazer a correção, faz a análise de solo, aplica o calcário para fazer a correção e esse calcário não desce. Então ele está concentrado, principalmente os nutrientes, numa camada que é de 0 a 20 centímetros. E como é? O que está acontecendo? Por que é isso? Aqui, na verdade, o que falta é raízes, porque é a raiz que estrutura. Diante disso, o produtor, o que ele faz? Ele, estando com esse problema instalado, com essa camada adensada, ele entra com um implemento que se chama escarificador, para romper essas camadas. Aqui, por exemplo, foi uma área que foi preparada, vejam vocês, está praticamente solto aqui na superfície. Então nessa camada, por isso que nós fizemos essa linha dividindo, que aqui é praticamente a divisão, ó, aqui já começa a ficar um pouco mais adensado. Aqui está bem solto, ó, se vocês observarem, está bem solto. E aqui a gente vê aqui a fragmentação. Então o preparo do solo, o que ele faz? Ele fragmenta, ele desestrutura esse solo. Ao contrário do que a gente imagina, ele desestrutura, ele fragmenta. Então num primeiro momento, o que vai acontecer? Quando a chuva vem, né, pensando, claro, que a água é o principal insumo da agricultura. Então, quando a chuva vem, nessa parte aqui vai infiltrar bastante, porque ele cria o quê? Fendas, ó. Mas depois ele assenta a escarificação, ela é paliativa. Porque 2 anos depois, já compactou novamente essa camada que eu deixei solta. Então, ela é praticamente paliativa e eu vou ter que fazer essa escarificação a cada 2, 3 anos, né? Bom, vamos pensar um pouco nessa água e nesse fertilizante. Como que eu coloco esse fertilizante no meu sistema? Ou eu coloco na linha de semeadura aqui no sulco, né? No sulco aqui de semeadura, ou eu coloco na superfície do meu solo, né? Jogado a lanço. A gente tem até ali um pouquinho de adubo para a gente ver. Demonstra para a gente então aí, professor. Exatamente. Então eu coloco ou na superfície, ou na semeadura, na linha, né? No sulco de semeadura, esse adubo acaba ficando. Como é que esse adubo vai descer no meu perfil do solo? Qual que é o mecanismo que faz esse adubo descer? O princípio é, a hora que chover, esse adubo vai se dissolver, vai ficar em solução, quer dizer, vai ficar dissolvido nessa água, vai ficar em solução. Essa é uma das formas que o nutriente vai chegar na raiz das plantas. E aí ele vai descer. Bom, se eu tiver maior infiltração, ele vai descer mais no meu perfil. Se eu tenho menos infiltração, ele vai ficar parado. Então, de que forma que esse meu nutriente, ele vai ficar disponível para a raiz da planta? Ou ele fica em solução, com essa água no solo, ou então ele vem daí com solução e se liga às partículas de argila. Essa é a forma que a gente usa para corrigir a fertilidade química do nosso solo. Portanto, vejam vocês, a química está diretamente ligada à física de solo, à estrutura do meu solo e à infiltração. Se não tem infiltração, tem escoamento superficial, a hora que dissolver esse adubo que eu estou colocando aqui, tiver escoamento e essa água for embora para dentro do meu terraço, for para dentro do meu rio, está indo embora o meu adubo. Muitos estudos mostram que em manejo padrão, vou perder o fertilizante cerca de 40%, 50% até 70% do meu fertilizante, se eu não tiver uma infiltração adequada. Então, qual é a forma mais simples para que eu possa corrigir esse meu perfil em termos de fertilidade química? É corrigir o meu perfil colocando, então, física. Ou seja, estruturando esse meu solo. O que é que estrutura solo?
Essa é a pergunta, né? Já que o escarificador desestrutura, que vai ser paliativo, o que eu tenho que trabalhar então para estruturar esse meu solo? Eu tenho que colocar então biomassa no sistema. Biomassa quer dizer raízes para estruturar meu solo. Eu preciso colocar plantas que são capazes de desenvolver raízes. Essas raízes vão ser capazes de contribuir, né? Contribuir para que eu possa corrigir quimicamente esse meu perfil do solo. Você está falando do perfil do solo e você falou com mínimo revolvimento. O mínimo revolvimento seria o plantio direto? Exatamente, bem colocado, então você está dizendo que o mínimo, deixa eu entender, o mínimo, o plantio direto tão famoso, ele pode provocar então uma compactação? Exatamente. Veja bem, o plantio direto, ele foi pensado exatamente com a premissa conservacionista. Só que, no entanto, as premissas conservacionistas nós não estamos aplicando. Nós estamos fazendo um plantio direto simples de colhe e plante. Nós não estamos fazendo rotação e diversificação de culturas, que é um dos princípios de manejo conservacionista. E você acredita que os agricultores aqui da nossa região, do Paraná, como citou, eles conseguem enxergar isso aqui? Eles conseguem, assim, sentir isso daqui? Veja bem, o produtor ele já é preocupado com isso. A verdade é assim, nós precisamos adequar as logísticas e colocar culturas intercalares ou culturas de janelas para contribuir na estruturação desse solo. Porque jamais o produtor, com a logística que ele tem da soja e do milho, ele não vai deixar de colocar essas culturas. Mas qual que é a proposta aqui? É que ele coloque culturas intercalares a essas. Nesse período, veja bem, a cultura da soja, aproximadamente 4 meses, 120 dias de ciclo. O milho, aproximadamente 120 dias de ciclo, um pouco mais. Nós temos, na verdade, 12 meses no ano. Quer dizer, eu tenho uma janela aí que dá para eu trabalhar outra cultura diversificando. Esse é o ponto principal que nós vamos falar depois mostrando na outra trincheira, que é a diversificação de culturas. No domingo que vem, na quarta reportagem da série Saúde do Solo, o professor Ismael Lopes vai mostrar como é a estrutura de uma terra, onde o agricultor adota o manejo conservacionista, fazendo a rotação de culturas com plantio de aveia e nabo forrageiro. Essa terceira reportagem da série foi importante para a gente acompanhar como funciona, né, realmente essa parte abaixo da superfície. Interessante. Pois é, Antoniela, você veja bem, o professor Ismael, né, passo a passo, ele vem demonstrando, né, os efeitos que tem no maquinário trabalhar numa terra, né, a erosão superficial, né, e agora nessa trincheira que ele fez, ele mostra claramente, né, que você tem uma estrutura superior de 10 a 20 centímetros, onde você tem a terra mais friável, né, onde tem a parte nutricional, porém embaixo dessas 10, 20 centímetros é uma parte mais compactada, né. Então o agricultor às vezes ele não se dá atenção de acordo com os movimentos dos maquinários que está na lavoura. Esses movimentos vai criando essa compactação mais abaixo, impedindo que a infiltração de raiz e da própria água, né? Então você veja bem, esse solo aí representa o solo da nossa região. Então cada região vai ter uma maneira de se compactar, né? Dependendo do movimentação dos maquinários, né? E ele sabiamente mostrou ali esse impedimento físico, né? Que vai impedir as raízes, né? E isso faz com que as raízes não penetrem e não façam porosidade para buscar alimentos, nutrientes e também porque a água não possa penetrar. E se você quiser rever as reportagens aqui do Agrofag ou indicar o conteúdo para algum amigo ou alguma amiga, esse é o nosso canal no YouTube. Todos os materiais estão aqui para compartilhar, é só clicar. E olha, não tem erro, para você acessar o nosso canal no YouTube, tem o QR Code na tela e também youtube.com/agrofag. Essa é a nossa página inicial, onde estão disponíveis as nossas reportagens, os shorts, os videocasts também, né, o Agrocast Fag, e você pode conferir tudo isso, tem muito conteúdo bacana, né, professor? E fácil de navegar, né? E eu também quero deixar outro convite aqui para vocês nos acompanharem pelas redes sociais, @agrofag, estamos no Instagram, TikTok, Facebook. O nosso WhatsApp para você indicar a sua sugestão de reportagem, de repente mandar a sua dúvida, como a gente viu hoje no Agrofag pelo Brasil, manda para a gente lá a sua mensagem. O nosso número, 45-3321-3970. Acompanhe as nossas publicações nas redes sociais, os bastidores e participe com a gente. A gente está aqui para atender a sua dúvida.
E agora, vamos conferir algumas dicas de cursos que a gente separou aqui para vocês? Vamos lá, então. A gente começa falando da pós-graduação no Centro FAG, especialização em manejo fitossanitário de grandes culturas. Olha só, o contato da pós-graduação está na tela para você fazer a sua matrícula. 459-8426-8380 ou fixo, né? 3321-3755. Outra indicação da pós aqui é um curso Avaliação de Imóveis Rurais, padrão ABNT. Fica a dica, então. Aqui outro convite, agora IDR Paraná, em parceria com alguns órgãos aí, né? Prefeitura de Cascavel, Sindicato Rural. Aí vai realizar esse encontro técnico sobre piscicultura. Então, sexta-feira, né? Dia 29, a partir da 1h30 da tarde, lá no Sindicato Rural de Cascavel, que fica na Rua Paraná, centro da cidade. Temos também o 4º Encontro de Entomologia e Conservação da Biodiversidade, 6 de novembro, a partir das 8 horas da manhã, e vai até o dia 10, às 6 horas da tarde. Essa é uma programação 100% online, que você pode participar e fazer a sua inscrição por meio desse site que está na tela, tem QR Code, é só você apontar o seu celular. Temos também aqui a indicação do 6º ciclo de palestras em reprodução animal, produção in vitro de embriões bovinos, uma visão técnica sobre o mercado de trabalho. Convidado, Dr. Luciano Rezende Carvalheira e também a doutora Lígia Nolasco, médica veterinária. Vai acontecer no dia 25 desse mês, das 5 horas da tarde até às 7 horas. Também temos a 3ª Semana de Bem-Estar Animal na Indústria. Esse aqui é um evento organizado pela Bem Criar e Consultoria. Essa participação sua vai ser gratuita e tem certificado também. Vai acontecer do dia 25 até o dia 27, né? Começa 25, 8 horas da noite e termina no dia 27, às 9 horas. O telefone para você saber mais informações é aí, ó, o 19 99697 3997. Mais uma realização da Embrapa que a gente separou aqui para vocês é o 11º Simpósio Brasileiro de Agropecuária Sustentável, que tem como foco aí os novos objetivos de desenvolvimento sustentável em nível global. Vai acontecer do dia 5 até o dia 7 de outubro, evento online. E essa, então, é a nossa última indicação aqui das redes sociais. Professor Celso, uma ótima semana para o senhor. A gente se vê domingo que vem, agora começando a primavera, a época mais florida do ano. Correto. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.